Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois é, não obstante dos judeus ser uma nação muito pequena, um exército bastante limitado comparado com outras potências mundiais, não obstante a todas essas adversidades, se levanta três nações, se levanta três povos, se levanta três exércitos com o propósito de dizimar os judeus, de acabar com os judeus. Onde está Deus? Deus não está percebendo essa situação? O que está acontecendo que Deus permite um quadro como esse? É sobre isso que nós vamos tratar agora, nesse instante. Antes de entrar aqui no propósito do que quero falar com vocês, quero te pedir uma coisa. Compartilhe essa mensagem. Se você não é inscrito no canal, me ajude aí, se inscreve no canal e enquanto eu estou falando, você também pode compartilhar, você pode dar um like, deixar o seu joinha aí e também, se você quiser conversar comigo, você pode fazer isso através do Instagram, no direct. Você pode me seguir lá, é @Josué Rasgando o Verbo, amém? E se você tem sido abençoado por esse ministério, se esse ministério tem te exortado, consolado, te edificado através da palavra de Deus, você pode semear nesse ministério com as informações que eu estarei deixando aqui no topo dos comentários. Semeie, e eu tenho certeza que Deus há de te honrar de uma maneira poderosa e sobrenatural. Vamos à palavra. Meus irmãos, não obstante da nação dos judeus ser um povo tão pequeno, um povo tão limitado, o seu exército não é tão grande, eles têm muita tecnologia, soldados muito bem preparados, porém, num número muito resumido, num número muito pequeno, se comparado com grandes potências mundiais. E não bastando todas essas adversidades, Judá está agora sitiado. Os judeus agora estão cercados por três povos. Os judeus agora estão cercados por três nações. E o propósito dessas três nações é dizimar os judeus. Os propósitos dessas três nações é acabar com os judeus. Juntaram-se três exércitos, três nações, três povos e disseram: vamos destruir, vamos aniquilar com os judeus. E onde está Deus que não vê essa situação? Talvez na minha e na sua vida nós já passamos também por situações similares, né? Que entramos numa situação tão difícil, tão complicada que a gente diz: meu Deus, como que o Senhor permite eu entrar numa situação dessa? E o Senhor parece que não está fazendo nada. O Senhor parece que não está movendo uma palha. E muitas vezes entramos numa situação como essa, mesmo sendo servos de Deus, mesmo estando na casa de Deus, mesmo observando a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem clara aqui é que não obstante de você estar indo à igreja, servindo a Deus, você estará isento de ter levantes do adversário contra a tua vida. Você não estará isento de lutas, de tribulações e adversidades, mesmo porque Jesus já nos alertou: no mundo tereis aflições. Ele nunca prometeu que servir a Ele seria uma vida isenta de adversidades, de tribulação, de perseguição e de afrontas. Tanto é que a sua própria palavra já nos diz da seguinte forma: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. O que ele está dizendo? Olha, mesmo você me servindo, a única garantia que eu te dou é o seguinte: que no momento da tua luta, no momento da tua tribulação, no momento do fogo, no momento da água, eu passarei contigo. Aleluia! Então, a promessa que nós temos não é de isenção de lutas, mas sim de ter a companhia poderosa do Deus vivo no meio da luta, no meio da tribulação. E a primeira coisa que Deus quer que você já comece a entender nesse instante é que no meio dessa luta, no meio dessa tribulação, você não está sozinho. Ainda que a tua mente, humanamente, te leve a pensar: Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, Deus me abandonou, Ele está dizendo: nunca te abandonei, nunca te deixarei órfão. Foi o que Jesus nos disse, que Ele iria, mas nos enviaria um outro Consolador, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para embasar o que vou falar aqui agora, quero ler a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, do verso 1 ao verso de número 12. Olha o que Deus vai falar comigo e com você através dessa palavra.
E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passaste Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Coisa linda, maravilhosa essa oração de Josafá, né? Mesmo em meio a esse sítio, mesmo em meio a essa turbulência, essa adversidade terrível, ele conclui essa parte da sua oração dizendo: olha, não estou com os meus olhos fixos na luta, na tribulação, na adversidade. Meus olhos estão postos em ti. E aí então nós vamos aprender algo. Primeira coisa que Deus quer que você entenda nesta noite, guarde isso, né? Independente de você servir a Deus, independente de você observar a palavra de Deus, de você ser homem ou mulher de oração, praticar uma vida de santidade, estar servindo a Deus nos seus mínimos detalhes, você não estará isento de lutas, de adversidades, de tribulação. Entenda uma coisa, o fator de servirmos a Deus não nos isenta de luta, não nos isenta de tribulação, não nos isenta de adversidade. Aí você diz assim, então, qual é a vantagem de servir a Deus, pastor? A vantagem de servir a Deus, que diferente do ímpio, que no momento da luta, que no momento da tribulação, da adversidade, se sente só e desamparado e acaba dando um tiro na cabeça, eu e você não. No momento da luta, no momento da adversidade, no momento da tribulação, o Espírito Santo testifica dentro do nosso coração que não estamos sós. Porque ele já disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E veja bem que não foi diferente com Josafá. Josafá era temente a Deus. Josafá servia a Deus. Josafá era um crente igualzinho a você. Ia para a igreja, lia a Bíblia, jejuava, consagrava, praticava boas obras, servia a Deus com toda a sua integridade. E não obstante a tudo isso, ele entra numa situação similar a essa. Não bastando uma nação se levantar contra outra nação, que já é um caos, que já é uma calamidade, agora esse servo de Deus, ele recebe essa informação no versículo de número 2, que se levantaram contra Judá 3 povos.
3 nações. Juntaram 3 exércitos com um único propósito: dizimar os judeus, acabar com a nação dos judeus, aniquilar todos os judeus. Josafá, quando ele recebe essa palavra, ele tem uma reação humana, porque não obstante de servirmos a Deus, de orar, de jejuar, de consagrar, existem momentos da nossa vida que vamos sentir medo. Não é errado isso, não é pecado sentir medo. Muitas vezes as situações, os ataques do adversário nos fará sentir medo. Como diz o verso de número 3, ele temeu. Porém, quando ele calcula que humanamente seria impossível vencer esses 3 exércitos, quando ele calcula que belicamente ele não tinha soldados e nem armas para lutar com tantos exércitos, ele chega à seguinte conclusão: só Deus para me tirar dessa situação, só Deus para me livrar. Nós temos que ter essa primeira atitude de Josafá. Muitas vezes nós percebemos que a luta será invencível humanamente falando. Quando percebemos, quando detectamos que aquela luta não será vencida com as nossas mãos, com a nossa força, com a nossa capacidade intelectual, a primeira atitude nossa é o quê? Lançar nas mãos de Deus, colocar Deus no fronte, colocar Deus no campo de batalha, chamar Deus com seus exércitos para nos ajudar. E foi justamente o que ele fez. O verso de número 3 diz que ele temeu, mas pôs-se a orar. Foi buscar presença e a estratégia de Deus para esse momento tão cruciante de toda a sua vida. E nós vamos aprender também mais outra coisa no verso de número 4. Josafá não entrou nessa batalha sozinho. Ele também convocou todo Judá. Todo Judá, todos os moradores de Judá entenderam que todos deveriam estar num único propósito. Primeira coisa que Deus também quer que você entenda nesse momento: chame toda a sua casa, chame toda a sua família para essa batalha. Conscientize tua esposa, teu filho, teu esposo, tua esposa. Conscientizem a todos. Precisamos buscar ao Senhor. Estamos diante de uma luta intransponível. Estamos diante de um obstáculo que a nossa capacidade humana não será suficientemente capaz de resolvê-la. Chame Deus. Junte sua casa, junte sua família e põe-se todos a buscar a estratégia de Deus. Amém? No verso de número 5, nós vamos ver que é o seguinte: diferente de muitas pessoas que hoje em dia, quando está diante de uma luta, quando está diante de uma tribulação, o que eles fazem? Eu vou atrás do irmão João, ele revela tudo. Eu vou atrás da irmã Maria do Monte. Aquela mulher revela tudo. Aquela mulher fala tudo. Eu vou na igreja tal, porque o pastor lá, ele fala até o número do RG, fala até o número do CPF. Deus revela tudo para ele. Meu irmão, a primeira coisa que nós vamos aprender com Josafá é que quando ele recebe essa informação, ele não vai atrás de profeta. Ele não vai atrás de revelação. Ele vai atrás do quê? Ele vai atrás de Deus, porque ele foi à casa de Deus. Ele foi buscar a Deus. Ele não foi a nenhum profeta. A Bíblia diz no verso 5 que ele foi à casa de Deus. Ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar ao Senhor. Eu sou pentecostal. Eu acredito também em profecia. Eu acredito em revelação. Eu acredito em cura. Por misericórdia, Deus também me dá quando quer profecia. Deus me dá quando quer revelação. Deus me usa quando quer para curar. Porém, não obstante de eu ser pentecostal, de eu acreditar em profecia, de eu acreditar em revelação, a palavra de Deus não me ensina a buscar profeta, a buscar revelador. A palavra de Deus me ensina a buscar ao Senhor. É isso que diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Por que tem pessoas decepcionadas e perdendo a sua guerra, perdendo a sua batalha? Porque na contramão da palavra, ao invés de buscar ao Senhor, ao invés de ir na casa do Senhor, ele busca o profeta, ele vai na casa do profeta. Deus não mandou você ir na casa do profeta, Deus falou para você ir na casa dele. Deus não mandou você buscar o revelador, Deus mandou você buscar o Espírito Santo. Esse sim te dá estratégias sábias, esse sim não te decepcionará. Muitos crentes estão decepcionados porque têm invertido aquilo que ensina a palavra de Deus. E aí então, após ele ir à casa de Deus, do verso 6 ao verso 12, ele faz essa oração, ele entra na presença de Deus, ele rasga seu coração.
Ele não foi se abrir, se desabafar com um vizinho, com um colega, com um amigo. Ele foi se desabafar com Deus. Do verso 6 ao verso 12, ele faz essa oração bonita, colocando diante de Deus todo esse quadro, toda essa situação. Mesmo porque ele ainda até faz uma queixa ali diante de Deus. Ele queixa-se da seguinte forma. Ele diz assim: Deus, o Senhor lembra quando o Senhor nos tirou lá do Egito? Então, Deus, o Senhor não permitiu que nós passássemos e tomasse as terras dos amonitas, dos moabitas, dos edonitas, dos da montanha de Seir. O Senhor não permitiu isso porque eles são nossos parentes, eles são nossos primos e irmãos. O Senhor não permitiu que a gente entrasse. Nós nos desviamos das terras deles, não mexemos com a terra dele, deixamos eles quietinhos lá, porque o Senhor falou: não toque, é parente de vocês. É familiar, não mexa com eles, deixa eles quietinhos na terra deles. Nós obedecemos, Senhor, nós obedecemos, não mexemos com eles, deixamos eles quietinhos na terra dele. E olha só o que estamos recebendo agora. Os 3 se juntaram para vir nos destruir. É isso que nós estamos recebendo, Deus, como recompensa por te obedecer. É isso que nós estamos recebendo como recompensa, Deus, por não destruí-los quando saímos do Egito. É isso que nós estamos recebendo. Quantas vezes, meus irmãos, nós também nos deparamos com situações similares. Pessoas que ajudamos, pessoas que estendemos as mãos. Um dia você estendeu a mão para essa pessoa, hoje ele estende o calcanhar para você. Um dia você estendeu a mão, um dia você levantou a mão para ajudá-lo, hoje ele levanta o calcanhar para te dar coice. E muitas vezes nos vem a dor no peito, a dor no coração. Senhor, eu esperava essa ingratidão de qualquer um, menos desse meu parente, menos desse meu familiar. Quanto eu ajudei essa pessoa, o quanto eu fiz por ele, e olha o que ele está fazendo comigo agora, Senhor. Olha as humilhações, olha as afrontas, olha, Senhor, o que eu estou passando. Josafá estava igualzinho você, sentindo a mesma dor, o mesmo pesar da ingratidão de quem um dia você ajudou, da repulsa que essa pessoa está tendo contra você, sem ter motivo nenhum. Você percebeu? Essa pessoa está tendo uma repulsa contra você, sem ter motivo nenhum. Foi o que Josafá disse. Senhor, nós não demos motivo nenhum para eles sentirem essa repulsa de nós e querer nos destruir dessa forma. Deus quer que você entenda. O nome dele será glorificado nessa situação. O nome dele será exaltado nessa situação. E para concluir, essa oração de Josafá, o que eu acho mais lindo é o verso de número 12. Na sua oração, Josafá, ele diz assim, eu vou parafrasear. Josafá diz assim: Senhor, eu sei que estou cercado por todos os lados. Senhor, eu sei que não tem como sair dessa situação. Humanamente é impossível eu vencer esse quadro. Humanamente é impossível eu transpor esses 3 exércitos e dizimá-los com um único exército pequeno que eu tenho. Estou cercado por todos os lados. Meus olhos físicos não veem saída. Mas ele conclui o verso 12 dizendo assim: Porém, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Coisa linda, coisa maravilhosa, a atitude do homem e da mulher, quando está no meio da luta, no meio da tribulação, cercado por todos os lados, como Judá estava. Não olhe para o teu inimigo, não olhe para as adversidades, não olhe para a barreira, se levante e olhe para os céus. É isso que diz o Salmo: elevo os meus olhos para o monte, pois de lá me virá o socorro. É de Deus que vem o teu socorro. Pastor, eu já olhei para todos os lados, não vejo saída. É assim mesmo, o crente é assim, ele olha para frente, não vê saída, olha para a direita, não vê saída, olha para a esquerda, não vê saída, olha para trás, não vê saída. Quando você olhar para todos os lados e não vê mais saída, não se esqueça de uma coisa: olhe para cima. Olhe para cima, porque de lá virá o teu socorro, de lá virá o teu auxílio. Assim diz o Senhor. Você já olhou por todos os lados, não viu saída, mas você não olhou para cima ainda. Olhe para cima, é de lá que vem o teu socorro. E para concluir, o verso de número 17, que é um verso muito famoso, quando Deus então, pelo fato dele ir até a casa de Deus, pelo fato dele orar, buscar a Deus, Deus então envia o profeta. Olha só que coisa linda. Você viu como é o contrário? Primeiro, você busca Deus. É Deus que envia o profeta. É Deus que traz o profeta até você. Não é você que tem que ir atrás do profeta. Josafá fez certinho e nos ensina aqui. Ele buscou a Deus e Deus enviou o profeta. Profeta só dá certo quando é enviado por Deus. Quando você dá atrás de profeta, você acaba quebrando a cara. Deus está falando com você, viu? Quando você vai atrás de profeta, você acaba quebrando a cara. Não vá atrás de profeta, vá atrás de Deus.
Josafá foi primeiro em Deus. E aí então Deus se incumbiu de levantar um profeta. E Deus levanta então Jaziel. Deus levanta Jaziel e Jaziel, como boca de Deus, passa para Josafá toda a estratégia. E o verso de número 17 é uma estratégia que Deus está falando através da boca do profeta Jaziel. Deus diz assim: ei, Josafá, fique tranquilo agora, fique em paz. Nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia! A peleja é minha, Josafá. Eu sei que humanamente você nunca venceria essa guerra. Deus também sabe que humanamente você nunca venceria essa batalha. Mas Ele está dizendo: fique em paz, fique tranquilo. A batalha é minha. O ato de agir na prática será meu. Aleluia! Agora guarde bem um detalhe. Esse aspecto que diz aqui: nesta peleja não tereis que pelejar. Deus não está dizendo que eu tenho que cruzar os braços, que eu tenho que sentar, ligar a televisão e curtir a vida e deixar o circo pegar fogo. Não tem nada a ver com isso esse versículo não, viu? Tem crente que vai no culto: ai, hoje Deus falou comigo, hoje Deus falou comigo, Deus falou assim que nessa peleja eu não vou ter que pelejar, é só ficar ali parado e ver o livramento. E ele fica parado, cruza o braço, fica parado e diz: não, Deus falou assim que eu só vou cruzar o braço e vou aguardar o livramento que vai vir de Deus. E senta em casa, não vai para a igreja, não vai orar, não vai jejuar, não vai para o monte, não vai consagrar, não vai fazer nada. E fala: não, Deus falou assim que eu não vou ter que pelejar, eu vou ficar bem quietinho aqui. Não é isso não, meu irmão. Não é isso. Deus disse que Josafá não teria que pelejar fisicamente, não teria que colocar a mão na arma, não teria que matar os seus parentes, não teria que matar os seus familiares, porque os três eram parentes dos judeus. Os três aqui eram 3 nações e 3 povos que tinham parentesco com os judeus. Você está entendendo? Então Deus disse: você não vai colocar tua mão em arma, você não vai ter que matar ninguém, você não vai ter que derramar sangue. Eu vou fazer isso, eu vou me vingar, eu vou tratar com essa situação. Você está entendendo? Mas por que você está dizendo que Josafá, ele não cruzou os braços? Porque na realidade, como muitos fazem de cruzar o braço, porque Deus disse: nessa peleja não tem que pelejar, Josafá, ele já tinha feito a sua guerra. Josafá já tinha feito sua guerra. Josafá, ele começou a sua guerra logo no começo. Assim que ele recebeu a informação que estava cercado por 3 povos, cercado por 3 nações, ele começou a sua guerra. Não de que ele começou a guerra, pastor? Lá no verso 3. Lá no comecinho, no verso 3. Quando, pastor, que ele começou a guerra? Quando ele começou a orar e jejuar. E convocou toda a nação para orar e para jejuar. Você está entendendo? Josafá de cara já saiu guerreando. Josafá de cara já saiu batalhando, já saiu na peleja. Ele não ficou de braços cruzados, não. Ele venceu no jejum e na oração. Você está entendendo? Então, se você está cercado por 3 povos, por 3 nações, becos sem saída, a palavra de Deus não é para você cruzar o braço, não é para você sentar, cruzar o braço e ficar esperando, não. A palavra de Deus é para você fazer como Josafá. Vai orar e vai jejuar. Deus está dizendo para Josafá no verso de número 17: Josafá, a tua batalha você já guerreou lá no começo. Josafá, a tua batalha e as tuas armas foram oração e jejum. Agora, essa outra aqui, que precisa de espada e de lança, essa é comigo. Esta é comigo. Esta é comigo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? A tua arma é esta: oração e jejum. E agora a questão física, a questão da vingança, ela cabe a Deus. Então Deus está dizendo: use as armas de Josafá, oração e jejum. E a parte de colocar a mão na massa, de ir para cima, de usar a espada, de usar a lança, esta é comigo. A parte da vingança cabe a mim. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Você não está ouvindo isso por acaso. Em nome de Jesus. É uma estratégia de Deus para a tua vida. Coloque essa estratégia em prática agora. A partir de hoje, coloque essa estratégia em prática. E em nome de Jesus, Deus está me dizendo de vitória ainda nesse ano. Deus está me dizendo de vitória ainda nesse ano. Em nome de Jesus, seja um estrategista como Josafá. E em nome de Jesus, você vai ter o teu melhor Natal. Você vai ter o teu melhor ano novo. Porque Deus está te dando estratégia e você vai colocar em prática. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Ouça o que Deus está te dizendo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando para você.
O Espírito está falando para você. O Espírito Santo está te dando estratégia. Coloque em prática já. E o nome de Jesus será glorificado. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.